tema que foi me dado é exercício físico em portadores de marca-passo e CDI, né? Esse é um tema muito polêmico ainda, muita discussão e tem muita coisa para ser ainda explicada, né, estudada. Eu vou apresentar, à luz da literatura atual, o que é que nós temos sobre o tema. Fazendo uma revisão rápida, eu gosto sempre de mostrar esse diapositivo aqui, né? O exercício físico ele pode ser uma atividade física espontânea, qualquer movimento é uma atividade física. Treinamento físico é uma atividade planejada e reabilitação física, que é todo um trabalho de reabilitação de um órgão ou de uma função específica. A atividade física ela é classificada como movimentos em relação ao corpo, dinâmico ou estático, exercícios contínuos ou intervalados. A natureza da contração muscular pode ser isotônica, concêntrica ou excêntrica, ou exercícios isométricos. E quanto à intensidade do exercício, de leve a moderado, moderada a alta, alta, severa e extrema. Esse é um dos pontos que mais gera confusão na prescrição de atividade física ou treinamento físico. E quanto à oferta de VO2, ele pode ser aeróbio ou anaeróbio, que é também a grande confusão. Muita gente chega, não, vou fazer exercício aeróbico. E aí acorda de manhã, vai fazer aqueles straining, né? Aqueles crossfit agora. E aí sincopa, cai e alguns estão morrendo por aí afora. E com portador de marca-passo não é diferente. Quando a gente fala de exercício, o exercício dinâmico, estático e o resistido, eles têm algumas abordagens diferentes que a gente precisa considerar quando se fala de portador de marca-passo ou de uma cardiopatia. Porque o dinâmico ele aumenta a frequência, volume sistólico, débito cardíaco e diminui a resistência vascular periférica. Então ele tem pouca influência na pressão arterial. Já o estático e o resistido, eles aumentam a frequência, o volume sistólico no estático ele muda pouco, diminui o volume sistólico no resistido, diminui o débito cardíaco, a resistência vascular permanece inalterada e aumenta a pressão. Então você às vezes vê muita gente hipertenso, cardiopata fazendo musculação, fazendo aqueles exercícios para ficar com a musculatura hipertrofiada e os prescritores não conhecem essa realidade aqui. Os efeitos agudos do exercício, isso é um trabalho publicado recentemente, muito interessante. Você vê aqui que nós temos imediatamente pós exercício ou durante o estresse. Então, durante o estresse a gente tem um aumento da atividade simpática, né? A gente tem aumento de resistência vascular periférica, os pacientes que são isquêmicos têm uma maior propensão a ter eventos isquêmicos, uma instabilidade miocárdica. Então, durante a prática da atividade física, você tem que ter muito cuidado com qual paciente está submetendo a qual nível de atividade física prescrito. E aqui, imediatamente após o exercício, nós temos diminuição de retorno venoso, diminuição do débito cardíaco, né? Diminuição de pressão e da perfusão coronariana. Então, os efeitos agudos, eles não são tão inocentes como se espera. Então, nós temos o remodelamento cardíaco, hipertrofia excêntrica ou concêntrica, modulação da resposta autonômica e da resistência vascular periférica. E o VO2 de pico, que hoje já se sabe que ele é um parâmetro isolado, tanto do determinante de treinamento, como da qualidade de vida, longevidade e até de morbimortalidade. O Morgan Wolf, ele sempre, isso aqui continua ainda em voga, eu estava vendo até um trabalho recente, a diferença entre hipertrofia excêntrica e concêntrica, né? A excêntrica é uma sobrecarga de volume e a concêntrica é uma sobrecarga de pressão. Então, depende de qual atividade física o atleta está sendo submetido, ou o cidadão comum está sendo submetido, ele terá uma dessas duas respostas. Imagina uma atividade física numa sobrecarga de pressão num portador de cardiomiopatia hipertrófica. É um desastre. Então, em resumo, a atividade física diminui a atividade simpática, resistência vascular periférica, queda da frequência do débito, de forma crônica. Este quadro ele é um quadro muito importante quando a gente quer prescrever uma atividade física para alguém. Nós sabemos que o exercício físico, nós iniciamos com um pico, um VO2, ele vai aumentando com o tempo. Chega um momento que o VO2, por mais que você submeta o indivíduo a exercício, o VO2 dele não aumenta. Se chama platô, o pico máximo do VO2.
E tem dois episódios, chamados limiar anaeróbio 1 e ponto de compensação respiratória, que isso aqui é fundamental na prescrição de uma atividade física. Quando você coloca uma pessoa para fazer atividade física nesse intervalo, o organismo consegue compensar a produção de ácido lático. Então, toda atividade física há uma acidose metabólica pela produção de ácido lático, queima de glicose, não é isso? E produção de ácido lático, Só que existe um tampão respiratório, um tampão metabólico que consegue corrigir. Até esse nível aqui, você consegue uma atividade física em que há uma compensação, o organismo dá conta. Acima do ponto de compensação respiratória, ele entra em franca acidose metabólica e alcalose respiratória. Quando a gente vai prescrever exercício, nós temos que levar em conta qual é o VO2 predito para a idade de cada pessoa. Porque pelo VO2 nós definimos se ele vai fazer uma atividade de leve a moderada, moderada a alta, alta a severa e severa a extrema. Então, o exercício de leve a moderada intensidade, ele não chega no limiar anaeróbico 1. O indivíduo praticamente faz uma atividade física nesse limite, então ele tem uma atividade suave que ele não tem uma descompensação do equilíbrio ácido-básico. Então ele é altamente recomendável para toda a população. Qualquer pessoa pode fazer uma atividade física de leve a moderada. O ideal é que a gente faça um teste ergométrico para a gente mensurar a tolerância de esforço do paciente, ou faça o teste ergospirométrico que você tem exatamente a definição do limiar anaeróbio 1 e do ponto de compensação respiratória. Quais são as recomendações da American Heart para a população em geral? A intensidade 50% a 80% do VO2+, né? Quanto maior o esforço físico, diminuindo a frequência, a intensidade, né? O tempo de duração. A frequência 2 a 4 vezes por semana, de 20 a 60 minutos em atividades aeróbicas são necessárias. Lembra, atividade aeróbica não quer dizer que é um exercício corrida. Corrida não é necessariamente uma atividade aeróbica. Ela é uma atividade dinâmica, que dependendo do paciente, ela pode ser uma atividade anaeróbica. O trabalho que nós fizemos, ele mostra justamente que o paciente portador de marca-passo, ele teve ganho do VO2, do pico VO2, da carga de trabalho durante o teste ergométrico, do teste ergospirométrico, pré e pós-treinamento físico, houve um ganho com peso significativo. Quando você comparou o tratamento no grupo supervisionado com o grupo não supervisionado, o supervisionado foi superior ao grupo controle, e quando você comparou o treinamento físico recomendado, não supervisionado, com não fazer nada, é a mesma coisa. Então, para o marca-passo, a atividade física ela é segura, tem um aumento do VO2 e da qualidade de vida. A programação do marca-passo ela precisa ser customizada de acordo com a sua patologia de base. E o supervisionado tem melhores resultados do que o orientado. Quando se trata de CDI, a atividade física traz algumas coisas importantes para quem é portador de CDI. Ele estabiliza a função autonômica, que é um fator extremamente deletário, né, com relação a eventos arrítmicos. Reduz as arritmias recorrentes e choques, estabiliza a placa de ateroma e melhora a qualidade de vida. Então, o exercício físico ou um treinamento programado bem prescrito, ele é extremamente favorável ao portador de CDI. Esse trabalho aqui da Raquel Lampa, ela estudou muito, esse trabalho dela, ela faz várias análises. A mais importante para a gente é ver o seguinte, que quando ela comparou pessoas que faziam competição, outra atividade física qualquer, e repouso, nós tivemos que o paciente em competição, outra atividade, ele tinha mais choque do que quem estava em repouso. Só que quando ela comparava competição com outras atividades físicas, não tinha grande diferença significativa. Então, assim, fazer atividade física e nada para a população em geral não muda muito a incidência de terapias, de choques, apropriados ou não, que aí no resto do trabalho ela faz. Nesse trabalho aqui, ele analisou a reabilitação cardíaca em pacientes portadores de CDI. Mostrou-se um método seguro, aumenta a capacidade física e diminui o estresse psicológico. E em que pacientes com abaixo de 40% da frequência máxima, não é isso? Aliás, com fração de ejeção abaixo de 40%
e com a frequência máxima de 60 a 75, ou seja, um exercício de leve a moderada intensidade. Com o limiar para choque 10 batimentos abaixo do limiar prescrito para o paciente. Então, se ele tem um limiar prescrito de 200, você não vai prescrever um exercício para ele chegar numa frequência de 220, que quando ele chegar em 200, ele vai começar a tomar choque, e aí a terapia inapropriada é pela sua prescrição mal feita. Esse outro trabalho aqui também mostrou que ele aumenta a capacidade aeróbica e tem uma modulação da função autonômica. Então é outro trabalho bem interessante que a gente encontrou na literatura. E aí nós chegamos a esse algoritmo aqui que eu tenho utilizado, à luz da literatura, muita coisa ainda está em estudo para ser comprovado, mas quando a gente vai prescrever uma atividade física para um paciente, primeiro, treinamento físico em portadores, reabilitação da cintura escapular. Alguns trabalhos já mostram que você tem que reabilitar o ombro do cara, trazer o órgão, a cintura escapular, para uma boa mobilidade, que isso interfere na prática da atividade física. Segundo ponto, fazer uma avaliação clínica eletrônica, ajuste de programação, bioquímica, ver a condição clínica. Fazer um eco e um teste ergospirométrico. Teste ergospirométrico, você saber o quê? Qual é o limiar anaeróbio daquele paciente. Para você poder prescrever o exercício para não botar o cara que é isquêmico para fazer atividade física numa faixa de anaerobiose. Ou acima até do ponto de compensação respiratória, que ele vai tomar choque e o tempo inteiro. Então, e o ecocardiograma para definir a fração de ejeção. Por quê? Quando a gente tem uma fração de ejeção inferior a 45%, nós temos marca-passo, CDI e TRC. O CDI, os estudos do Lamas, ele é um estudo bem interessante. Ele compara o sensor de resposta de frequência em pacientes portadores de doença nó sinusal e portadores de bloqueio atrioventricular. E no trabalho ele mostra o seguinte, que não há ganho você ligar o sensor de resposta de frequência para um paciente portador de bloqueio atrioventricular. Então a recomendação é que diante da doença nó sinusal você liga o sensor da frequência cardíaca, de resposta de frequência. Já no BAV você coloca em off. No nosso trabalho nós tivemos muita dificuldade, o paciente que tinha BAV com o sensor ligado, ele dava muito problema para o paciente. Havia perda de captura, o sistema às vezes resetava, entendia os intervalos, os períodos refratários de forma equivocada, perdia limiar, daqui a pouco o cara bloqueava. Então assim, a gente desligou o sensor de resposta de frequência para os pacientes que tinham BAV, por quê? Porque ele não precisa do sensor de resposta de frequência. Limiar senso sempre fixo. Por quê? Nós vimos também que alguns pacientes que tinham limiar, aquele autocaptura durante a prática da atividade física, você imagina no pico de uma atividade física o cara fazendo avaliação de autocaptura de limiar. Isso é um desastre. Então, deixa num limiar de sensibilidade fixa. Para quê? Para que não tenha nenhum tipo de alteração, tanto da captura como da sensibilidade durante a prática esportiva, porque muda. A interface eletrodo-tecido, ela sofre alterações de acordo com o grau de atividade física. Se o indivíduo entra numa acidose metabólica durante a atividade física, esses limiares mudam automaticamente. Delay AV. Pacientes que têm doença nó sinusal, a gente utilizou muito a literatura, aliás, preconiza o uso do delay AV dinâmico, que vai havendo um ajuste de acordo com a frequência cardíaca que o paciente vai desenvolvendo. No bloqueio atrioventricular, a gente programou acima de 140 batimentos e isso foi um sucesso, porque alguns pacientes vão praticar atividade física com a frequência cardíaca máxima, né, o upper rate aqui. Me desculpe, estou falando do delay. Você coloca uma frequência máxima de 130 e você ajusta um delay aqui que o paciente não consegue chegar na frequência máxima com aquele delay que se programou. Algumas empresas elas têm um delay ajustável para a frequência cardíaca que se colocou, outros não. E aí o que é que você faz? A gente vai induzir BAV 2:1 num paciente no pico do esforço. E aí o paciente cai. Teve paciente nosso que caiu no meio da esteira. Quando se trata de ressincronização, esse delay tem que ser feito o ajuste pelo ecocardiograma para ver qual é o melhor delay para aquele paciente que está sendo ressincronizado. Isso também se aplica para o paciente portador de cardiomiopatia hipertrófica. Você não pode falar de uma cardiomiopatia hipertrófica com um delay
que não obtenha o resultado esperado para a despolarização precoce do ventrículo. A distância VD-VE não se aplica a CDI e marca-passo na terapia de ressincronização de zero. Impedâncias, sempre impedâncias baixas. Por quê? Porque, mais uma vez, nós teremos pacientes durante a atividade física podem evoluir com acidose metabólica e vai alterar todo o limiar, a interface eletrodo-tecido. Tipo de atividade física para esse grupo de pacientes, sempre dinâmico. Dinâmico é o exercício em que você move a maior quantidade de músculo em relação ao tempo. E é uma atividade física que ela melhora a resistência vascular periférica. A intensidade leve, nós estamos falando de pacientes portadores de fração de ejeção rebaixada. Então a intensidade do exercício leve, frequência 3 a 4 vezes por semana, percentual da frequência máxima predita entre 55% a 60%, o pico de VO2 predita em torno de 45%, duração de 5 de repouso, 30 de atividade, 10 no período de reabilitação. Modo assistido durante 4 meses. Após 4 meses você avalia o paciente, todos os seus parâmetros, e a partir dos 4 meses é que você pode ousar para liberar esse paciente para alguma atividade física que seja mais intensa do que a que a gente prescreveu. Então isso aqui que a gente consegue achar na literatura, lógico, tem algumas coisas que não tem ainda grandes referências. Você usar uma frequência no CDI de 160 por delay não tem nenhuma recomendação. Mas no paciente que tem fração rebaixada, a gente não recomenda você usar uma frequência máxima que não seja 65% da frequência de choque. Por quê? Porque com certeza ele vai fazer terapia inapropriada. Bom, quando a gente tem uma fração de ejeção acima de 50, algumas coisas se mantêm. Doença do nó sinusal também fixo o limiar, o sensor de resposta desligado na doença do nó sinusal ligado no BAV, o delay dinâmico para ambos, a frequência cardíaca acima de 140, a impedância também baixa, o tipo de atividade física dinâmica, lembrando, dinâmico não quer dizer exercício aeróbico. Você pode estar com um cara aqui fazendo atividade dinâmica em plena anaerobiose. É só você prescrever acima do limiar anaeróbio dele, que você vai estar. E se for um paciente que tenha uma predisposição arritmogênica, você condenou o cara a tomar um monte de choque durante a atividade física. Quando se trata de CDI, nesses pacientes, eles têm uma capacidade grande de desempenhar a atividade física. Então você coloca o trabalho da Raquel Lamper, ela recomenda 10 batimentos acima da frequência de choque. A impedância é baixa, o tipo de atividade dinâmica, agora a intensidade aqui, ó, já moderada. Moderada. Aí o cara que tem atividade física pode fazer competição? Pode. Mas ele primeiro tem que passar por uma fase de 4 meses de quê? De preparação. Ele está sendo aqui nesse caso reabilitado. Depois de 4 meses, aí você começa a liberar o paciente. Porque a gente tem que ter muito cuidado quando prescreve o exercício, que o cara chega para você e diz, doutor, eu posso fazer atividade física? Diz, pode, tá tranquilo. Aí o cara vai para a academia fazer crossfit. Aí você encontra com ele no hospital. Então, qual é a atividade que o senhor vai fazer? Uma vez me perguntaram num evento aqui no congresso até de arritmia. Quem tem CDI pode pular de paraquedas? Pode. Pode pular de paraquedas. Você primeiro analisou, programou, reabilitou, deixou ele em condições satisfatórias. E mesmo assim, se ele tiver um choque durante a queda, tem que ser uma altura suficiente para ele tomar um choque, para ele acordar, tomar consciência e abrir o paraquedas, porque até agora não inventaram paraquedas automático pós-choque. A frequência máxima predita para a atividade física nesse grupo paciente é entre 55% e 70% da máxima. Isso aqui é tranquilo. O VO2 predita 60 a 70. Duração 5, 20, 10, ou seja, 5 minutos de repouso, 20 minutos de atividade e 10 no repouso. Modo assistido orientado, período de 4 meses. Após 4 meses, o paciente volta, você reabilitou o paciente, você agora vai começar a liberar o paciente para novas atividades. Sempre na prescrição leva em conta patologia de base, resistência periférica, doença deles tem resistência periférica envolvida, o tipo de exercício que você está prescrevendo e o que é que acontece com o sistema nervoso autônomo nesse tipo de paciente. Para completar, na minha idade eu tive que voltar a fazer atividade física porque para aguentar essa galera aqui não é fácil. Com 55 anos, essa é a filha,
a neta e aqui a filha mais velha. Então, muito obrigado a vocês.